Foi premiada, sentada aqui. Oi? Oi. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Deus permaneça no nosso ambiente, nos nossos corações. Nosso irmão Ricardo e Cláudio vão cantar a música do Padre Germano. Em seguida, nosso irmão Cristiano vai fazer a leitura de uma mensagem, a página de abertura, para que a gente possa fazer a prece inicial e passar a palavra para o nosso orador. Pode, Ricardo. Olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito simples e fundamental, Pai, seu amor é imortal. Obrigado, Ricardo, Cláudio. Agora nosso irmão Cristiano vai fazer a mensagem. Boa noite, meus irmãos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nossos corações. Nossa leitura de entrada é do livro Via de Luz, o Cântico do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é o 84, Somos de Deus. Nós somos de Deus. Essa passagem está em 1 João, capítulo 4, versículo 6. Não nos é fácil desvencilharmos dos laços que nos imantam aos círculos menos elevados da vida, às quais ainda pertencemos. Apesar de nossa origem divina, 1000 obstáculos nos prendem à ideia de separação da paternidade celeste. Cega-nos o orgulho para a universalidade da vida. O egoísmo encarcera-nos o coração. A vaidade ergue-nos falso trono de favoritismo e débito, buscando afastar-nos da realidade. A ambição inferior precipita-nos em abismo de fantasia destruidora. A revolta forma tempestades de ódio sobre as nossas cabeças. A ansiedade fere-nos o ser. E julgamos, nesses velhos conflitos do sentimento, que pertencemos ao corpo físico, ao preconceito multissecular e à convenção humana, quando todo o patrimônio material que nos circunda representa empréstimo de forças e possibilidades para descobrirmos nós mesmos, enriquecendo o próprio valor. Na maioria das vezes, demoramos no sombrio cárcere da separação, distraídos, enganados e cegos. Contudo, a vida continua, segura e forte, semeando luz e oportunidades para que não nos faltem os frutos da experiência. Pouco a pouco, o trabalho e a dor, a enfermidade e a morte, compelem-nos a reconsiderar os caminhos percorridos, impelindo-nos a mente para as zonas mais altas. Não desprezes, pois, esses admiráveis companheiros da jornada humana, porquanto, quase sempre, em companhia deles, é que chegamos a compreender
que somos de Deus. Essa passagem nos lembra, né? Quando a gente está sempre bem, né? Com saúde, com riqueza material, tudo bem, não há problemas, a gente fica distante de Deus, né? Porque a gente, estou me dando o que a gente merece e eu não preciso de Deus, tenho tudo aqui, né? Mas a gente sente a falta de Deus apenas quando a gente já está sem o trabalho, né? Se encontra na enfermidade, na morte de um ente querido, passando por dificuldades materiais, financeiras, de alimentos, de companheirismo, né, da nossa própria família, ou de amigos próximos que nos deixaram de lado. E a gente pergunta, onde está Deus? Onde está Deus nesse céu tão imenso, nesse universo tão grande, que Ele não me vê? Por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Meus irmãos, só Deus sabe por que a gente passa por essas provas, né? E que nós renascemos não com as lembranças de nossas vidas passadas, mas que a gente possa aprender dentro dessa existência, a gente ser forte e resiliente para a gente lutar contra essas dificuldades que esta vida nos oferece. Mas lembramos sempre, como diz aqui a nossa leitura, que o trabalho, a dor, a enfermidade e a morte nos fazem reconsiderar os caminhos percorridos, que as nossas mentes têm que ser levadas para as zonas mais altas. E essas dificuldades que nos fazem compreender a presença de Deus e a sua grandeza, e que deles nunca podemos nos esquecer, porque nós somos filhos de Deus, e Deus, mesmo nas mais difíceis, um dos mais desafios da vida, nós somos filhos de Deus e Ele estará sempre a nos amparar. Obrigado, boa noite. Meus irmãos, essa mensagem é muito importante para todos nós, que cada um de nós vivencia dia a dia nossos problemas, nossas dificuldades, nossas limitações. Obrigado, meu irmão Cristiano, pela mensagem tão importante nesse momento. Vamos agora, meus irmãos, elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai. Em primeiro lugar, vamos agradecer ao Pai por mais um dia que vencemos. Mesmo que esse dia tenha sido muito difícil, tenha sido um dia muito sofrido, superamos o dia, estamos aqui, recebendo na casa de Deus o amparo, o equilíbrio, o tratamento do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Então, obrigado, Pai, por permitir que essas portas estejam abertas para nos receber nessa casa abençoada. Obrigado, Jesus, Mestre querido, médico dos médicos, que cuida das nossas enfermidades, que cuida de cada um de nós e que está reunido aqui conosco também. Obrigado, Padre Germano, nosso mentor, pela dedicação tantos anos a essa casa. E obrigado a todos os trabalhadores espirituais que nos amparam, que cuidam de nós, que nos orientam e nos protegem, e que estão aqui com todo amor e carinho, cuidando de todos nós, encarnados e desencarnados, que nos encontramos reunidos nesse momento. Pedir a espiritualidade amiga, que possa envolver, intuir, inspirar a nossa querida irmã Maeli, que fará o uso da palavra essa noite, para que ela possa trazer a cada um de nós a resposta, o conforto, aquela palavra que vai servir de fortaleza para a nossa caminhada. E assim, Pai, agradecidos por esse momento, pedimos a permissão para dar por iniciada a reunião dessa noite. Graças a Deus, e em nome de Deus nosso Pai, está iniciada a nossa reunião e a nossa irmã Maeli com a palavra. Boa noite. Boa noite. Espero que todos estejam bem. É um prazer retornar a essa casa de oração. É um prazer encontrar amigos de caminhada espírita, né? A gente se congrega nessa doutrina e ela nos abraça, graças a Deus. Eu vou até que horas? Só para eu... Até umas 15 para as 9, sim. Tem coisa para Não, falar, hein? pode ser antes, não, pode terminar antes. Não tem problema. Mas eu tenho bastante coisa para conversar com vocês. Então, é muito, muito feliz receber esse convite.
do Aprendizes do Bem. Somos todos aprendizes, né? E Jesus é nosso mestre e amigo, sempre nos ensinando. Quando eu recebi o convite, uns dias antes, eu tinha feito uma reflexão íntima. E quando ela me trouxe o convite, eu disse, bom, vou pensar. Não sei o que eu vou falar. E aí me voltou a ideia que eu tinha tido antes, e eu disse, então eu vou falar sobre isso. O estudo que eu fiz com vocês da última vez que eu estive aqui é do mesmo capítulo, Buscar e Achareis. Depois que eu vi que era o mesmo capítulo, coincidência mesmo. Mas eu acho que é porque esse tempo todo em que a gente fica recluso, a gente acaba querendo buscar, né? Buscar e encontrar forças em nós e em quem está à nossa volta, né? E aí, dessa vez, eu peguei exatamente o item, está no Evangelho, capítulo 25, de 6 a 8, mas eu não vou me deter ao Evangelho, porque é uma proposta totalmente diferente que eu trouxe dessa vez. E aí eu peguei exatamente essa frase, que ele diz, Jesus diz assim, buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas se vos serão acrescentadas. Os discípulos e as pessoas que estavam ali naquele Sermão do Monte, porque essa passagem faz parte do Sermão do Monte, estavam agoniados, queriam saber como eles iam viver, o que eles iam ter para comer, como que a vida ia continuar, enfim, igualzinho a gente. E aí Jesus, no fim desse versículo, que vocês depois fiquem à vontade para ler, ele diz exatamente essa sentença, para que nós buscássemos primeiro, e não somente, mas primeiro, o reino de Deus. E todas aquelas coisas que eles estavam ali pleiteando, tentando descobrir se eles teriam depois, nos seriam acrescentadas. Então é baseado nesse pequeno trecho que eu pretendo trazer o estudo da noite. E aí eu separei um trecho do texto de Kardec, que é belíssimo, mas é apenas um trecho, onde ele diz assim: Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, conforme for necessário. A gente acabou de ver isso na página, né? Mas o homem, insaciável nos seus desejos, nem sempre contenta-se com o que tem. O necessário não lhe basta. Ele quer também o supérfluo. É então que a providência o entrega a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua própria culpa e por não haver atendido às advertências da voz da consciência. Deus então o deixa sofrer as consequências para que isso lhe sirva de lição no futuro. Quando eu refleti sobre esse trecho, eu obviamente refleti sobre a minha vida. Eu não imaginei que eu falaria isso para todos vocês. E aí me veio a seguinte questão na cabeça. Bom, o reino de Deus não está fora, está dentro. Então, como que eu busco esse reino dentro de mim? Como é que ele surge dentro de mim? É algo que eu preciso construir, né? Não é algo que já está pronto. É algo que a gente vai construindo com as vivências de cada dia. Então, é claro que Jesus não estava falando de algo exterior, porque ele também nos disse que o reino de Deus não vem com essas aparências exteriores, né? Ele está dentro de nós. Mas quando eu fiz esse link, eu nem me lembrei dessa parte. Eu fiz esse link porque eu estava com uma situação para resolver e eu precisava buscar recursos em mim. Não tinha recursos fora, eu precisava buscar dentro. E aí me veio essa frase: bom, buscai primeiramente o reino de Deus. Então eu preciso buscar primeiro dentro de mim aonde está esse reino. E aí, fazendo o estudo, eu me lembrei de uma música, e eu tenho certeza que os meninos vão lembrar, que é do Tim Maia, que tem o título chamado Essa Tal Felicidade. E nessa letra, ele fala como uma criança que quer, agora adulto, realizar esses sonhos. Então, ele quer realizar adulto os sonhos que ele tinha enquanto criança. Todos nós também
Funcionamos assim. Queremos realizar sonhos que às vezes moram em nós desde que éramos crianças, né? E aí a gente fica nessa busca e a letra traz isso, né? Essa busca dele por essa felicidade. E a gente também acha que a felicidade está fora, não é? A gente acha que a felicidade, como ele disse aqui, está nessas necessidades atendidas. Então, a gente traz conosco, o que eu trouxe aqui, os mitos da felicidade. Quais seriam esses mitos? Quando eu tiver dinheiro, serei feliz. Se eu arrumar um bom marido, vou ser feliz. Se eu tiver uma esposa exemplar, vou ser feliz. Se eu tiver um excelente emprego, vou ser feliz. E por aí a gente vai tecendo um rosário de situações, não é verdade? Então são esses mitos, muitas das vezes, que a gente vai trazendo para dentro de nós. Mas isso não combina com o que Jesus ensinou. Tem alguma coisa divergente. Porque se ele disse, buscai primeiramente o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas, é sinal que a felicidade não está nessas coisas e nem fora. Então, onde ela estaria? Dentro de nós. Em que lugar? Nos sonhos, nos planos, nos projetos, naquilo que eu a cada dia me levanto com o destino do bem, né? Quando eu venho para uma casa espírita e me dedico a uma obra, quando eu vou para o meu trabalho e exerço com todo o entusiasmo que tem dentro de mim aquela tarefa. Enfim, tudo isso é encontrar a felicidade. Eu não sei se vocês já ouviram falar de psicologia positiva. Ela é uma psicologia moderna. Não é que a outra é negativa. Ela vem complementar o que a psicologia, em sua origem, foi criada. A psicologia, em sua origem, foi criada com 3 objetivos. Descobrir por que a gente sofre, levar o homem a pensar como ele faz para superar o seu sofrimento, e o terceiro passo é, então, descobrir o que de potência há no homem. Quais são as virtudes que o homem traz. Porém, a psicologia clássica se deteve muito na primeira questão, que é descobrir por que a gente sofre. Ela nasce exatamente depois de uma guerra mundial, ou em meio a uma guerra mundial, então ela se detém a esse aspecto. E os outros 2 ficam abandonados. E é aí que a psicologia positiva entra, para resgatar esses outros 2 pilares da psicologia clássica, que é nos mostrar que nós temos virtudes internas. Nós temos forças internas que nos mobilizam a cada dia. E isso nos faz ser mais felizes. A questão é, quando é que eu olho para isso? Poucas vezes. Geralmente a gente olha para as questões que a gente ainda tem a resolver. Então, eu sou teimoso. Eu sou mentiroso. Eu sou fofoqueiro. Qualquer outra coisa que a gente pegue, a gente se agarra e acha que a gente se resume àquilo. Só que Jesus, sendo um psicólogo por excelência, já traz essa psicologia positiva nessa fala. Ou seja, busca primeiro o reino de Deus que há em você e tudo mais vos será acrescentado. Se você é semente de Deus, é óbvio que você traz em você o próprio Deus. Então é preciso acionar esse Deus interno para que a gente então consiga ter todas as outras coisas. Porque as outras coisas, elas são importantes. Ele não disse para que nós abandonemos o nosso trabalho, a necessidade material. Não é isso. Muitos interpretam essa fala de Jesus como sendo, então fica aí, só ora e vai dar tudo certo. Não é isso. Buscar. E aí que entra. Onde é que a gente vai encontrar, então, esse abrigo para que eu busque essa força?
Lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: aonde está escrita a lei de Deus? Todo mundo sabe a resposta. Aonde? Na consciência. Se a lei de Deus está escrita na consciência, o que eu tenho em mãos é só um lembrete. Lembra que os Espíritos dizem isso na sequência dessas perguntas? Se eu não me engano, a 623 fala disso. Então, se o que eu tenho em minhas mãos, que é o Evangelho, é um lembrete para me acionar o quê? Esse Deus interior, essa consciência maior que habita em mim. Mas qual é então a diferença de buscar? Por que ele fala buscar e não tentar? Qual é a diferença básica entre essas duas palavras? Quem tenta, persiste. Quem tenta, desiste. E quem busca? Persiste. Persiste, porque enquanto você não encontra, você continua. Então, é uma busca incessante, que não deve parar. E por que a gente para de buscar? O que acontece? É porque a gente olha muito para o que nos falta e muito pouco para o que a gente tem em potencial. Então, quando chega uma situação como essa, vivida por todos nós como a pandemia, a gente precisou buscar em nós os nossos recursos, não foi assim? A oração, tudo que vocês ouviram aqui em várias reuniões, os passes, a água fluidificada, a oração, a melodia, que os meninos sempre cantam. Então, tudo isso foram recursos externos que nos foram dados para que, quando o momento da prova viesse, a gente tivesse elementos. Mas a gente teve que continuar buscando. Porque senão a gente não acha. A gente fica tão mergulhado nessas necessidades materiais que às vezes a gente esquece que a gente é filho de Deus. A gente esquece até de olhar o céu, que é algo tão fácil. A gente não sabe nem como é que está lá fora. Se tem estrela, se tem lua. A gente acaba se perdendo. Então, por isso, essa busca vai nos levar a um outro passo, que é o autoconhecimento. Esse que a doutrina o tempo todo nos chama. Conheça-te, se olhe, se observe, veja como você pensa, como você age na sua vida. Porque para que eu tenha um resultado final, a psicologia positiva vai falar disso, eu preciso ter um pensamento elevado. Depois eu preciso ter um sentimento ajustado a esse pensamento. E depois uma ação que vai me levar a um resultado. Mas se o meu pensamento está lá embaixo, aí o sentimento vai também. A ação, consigo nem levantar. E o resultado, não sabemos. Vai ser muito difícil ter um resultado positivo, bom. Porque eu construí um caminho que não foi positivo. Ah, Maeli, então você está dizendo que eu tenho que estar sempre alegre, igual na rede social? Não. Ali é fake news. Ninguém tem aquela vida. E essa é uma felicidade que intoxica. Porque ela não é uma felicidade saudável. O que a psicologia positiva propõe, aliado ao que o Espiritismo nos traz e o que Jesus nos ensinou, porque a gente precisa fazer esse link todo, porque sem Jesus não tem graça. É nos levar a refletir que a felicidade é algo que está em nós e é acessível. Não é algo que está lá. Eles fizeram uma pesquisa diante dessa questão da psicologia positiva.
E eles descobriram que, na verdade, você não precisa ter sucesso para ser feliz. Você precisa ser feliz para aí ter sucesso. O sucesso é o resultado da sua felicidade. Então, quando algo dá errado, você precisa olhar os passos anteriores. Como você estava pensando para fazer aquele projeto? O que você sentia? Que ações você tomou? E aí o resultado é o que você está vendo naquela hora. Então, quando a gente começa a se conhecer, a gente se educa novamente. Essa é uma outra frase que veio para mim ontem. Quando a gente se conhece, a gente se educa novamente. Porque eu tive uma educação dada pelos meus pais. E agora eu preciso me educar novamente. Por que eu preciso me educar novamente? Porque o mundo já trouxe várias informações. E como eu estou processando tudo isso, já não está sob o controle dos meus pais. Está sob o meu controle. E aí eu preciso me reeducar. Me educar novamente. Então, essa coisa de sorte, a gente diz assim, mas fulano tem sorte. Não é bem assim que acontece. A sorte, segundo um grande pesquisador e um eminente vendedor, um cara bem de sucesso, um empresário chamado Elmer Letterman, ele dizia que a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, se eu estou preparado, o que é isso? Pensamento, sentimento, ação, o resultado vai vir. O resultado vai vir de acordo com esse passo a passo. Então, não é sorte, é preparação. Se eu estou preparado e a oportunidade chega, é natural. E aí a gente vai desmistificando essas coisas. Não, fulano está bem porque ele tem sorte. O outro conseguiu isso, porque mamãe deu, papai deu. É sorte. Não. Não, porque não há nenhum filho eleito. Todos nós somos filhos. O que há é o filho que veio para nos ensinar o caminho. E assim mesmo, ele se portou como o mais humilde dos homens. Mesmo estando anos-luz à frente de nós, no sentido de já entender essas verdades. Mas ele não se colocava superior a nós. Pelo contrário. Ele nos mostrou o tempo inteiro que nós somos tão capazes quanto ele de chegar aonde ele está. Então significa que ele já sabia dessa psicologia muito antes dela ser descoberta. Então, quando a gente vai aliando a doutrina espírita, os estudos psicológicos, tudo que Jesus nos ensinou, não há ninguém que vá nos ensinar melhor do que ele. O que a ciência faz é descobrir caminhos para falar das mesmas coisas que ele já dizia. Para que isso? Para nos lembrar. Então, a ciência vem e traz descobertas, traz questões, traz livros, traz possibilidades mil que a gente tem de assistir live, de ver palestra, de acesso. Nunca a gente teve tanto acesso às coisas. Para quê? Para nos lembrar. Porque nós já temos em nossa consciência esse germe. Mas a gente precisa o tempo todo estar alimentado dessas verdades. Por quê? Porque a gente muitas das vezes não busca. A gente só tenta. E essa é uma questão que a gente precisa pensar. Se eu só tento, na segunda tentativa eu já estou desistindo. Para tocar um violão, você precisa buscar. Se você só tentar, você não vai tocar nunca. Porque é difícil. Para falar uma outra língua, a mesma coisa. Para estudar o Evangelho, também. Mas o que acontece? Dá uma balançada no barco, a gente desiste. Outra coisa acontece, a gente deixa para depois.
Tem gente que já até prorrogou para a próxima encarnação. Tudo bem. É sempre um pretexto para a gente parar, né? Pra desistir. Exato. Essa busca é preciso que ela seja incessante, persistente. Não dá para parar. Você tem uma existência, como o irmão falou lendo a página, e que ela foi programada para que você seja um buscador. Aí você chega aqui, nas diversidades da vida, que obviamente ninguém está dizendo que não doa, é claro que todos nós sentimos. Mas eu preciso buscar primeiro o reino de Deus. Se eu esqueço que esse reino me habita, obviamente que qualquer ventania vai me jogar para longe. Então, a persistência, a perseverança. Quando a gente olha para os vultos da história, Gandhi, Chico, Madre Teresa, Manduce, sei lá, tantos outros, Martin Luther King, peguem aí os grandes vultos da história. Eles eram buscadores, não eram daqueles que tentam. Porque se tentassem só, não haviam conseguido o que eles conseguiram. E a gente olha para esses vultos e diz assim, mas eu não tenho essa missão. Ele veio com uma missão. Qual é a sua? Você tem uma missão, igualzinha a minha. Qual é a nossa missão? Comum. Poxa, gente, fizeram um planejamento reencarnatório. Levaram lá um tempão. Memória curta, né? Já esquecemos? Já esquecemos? Qual é a nossa grande busca? Qual deve ser? Qual é a nossa grande missão na vida? Evoluir. Para evoluir, eu vou desistir? Não está lá no livro dos Espíritos que não adianta você ficar parado, que você vai progredir mesmo assim? Então vai adiantar? O que vai acontecer? Vão progredir do seu lado e você vai ficar. Tudo bem. Papai é paciente, não tem pressa. Mas e aí? Até quando você vai querer ficar só tentando ao invés de buscar? Quantas oportunidades mais você vai jogar fora? Então, nós não viemos aqui a passeio. Como dizia Chico, a gente veio com carteira de trabalho. E o corpo é um jaleco, que a gente veste todo dia para trabalhar. Então, ainda que eu esteja muito desanimada comigo, que tem hora... Ontem eu estava assim, gente. Se a palestra fosse ontem, complicado. Porque eu tive que ver na pele, né? Para poder chegar aqui e falar, gente, busca. Então ontem eu tava, gente, ó, energia baixa, farol baixinho. Mas eu falei, ok, isso tem uma mensagem. Qual é? A mensagem que eu não posso desistir de mim. Eu preciso continuar buscando. Porque quando a gente só tenta, a gente está desistindo, não é das coisas que não vão acontecer. Não é do filho, do marido, da mulher, do vizinho, do patrão. Não, gente. A gente está desistindo da gente. Para de achar que é o outro. É você. Você está dizendo para você, não, eu não quero. Não. Ih, Maeli, não. Ih, tu não serve de nada, Maeli. Ih, para, não vai conseguir nada. É isso que você está se falando. E o contrário? Preciso estar todo dia alegre? Todo dia bem? Isso é que é viver o reino de Deus? Não, também não é isso. É entender que vai balançar. Porque se parar, lembra lá daquela brincadeira que eles fazem, né? Quando você está no hospital
Se aquela máquina fizer linha reta, parou tudo, já era. Então a máquina tem que ficar oscilando. Assim também a gente. Um dia está mais farol baixo, um dia mais farol alto, a gente vai indo. Mas a gente precisa observar o que está acontecendo aqui dentro e aqui. Então, observe o que você está pensando nesse dia. Poxa, já estou 1 hora pensando nesse problema. E já estou o dia inteiro, quase 8 horas pensando nesse problema. Vai adiantar só pensar? Não. Eu preciso pensar com inteligência. Pensar para caminhar para o resultado que eu quero. Ou o resultado que é possível naquele momento. Que às vezes não é exatamente o que eu quero. Mas é o que dá para fazer. Então não espera um reino exterior. Não espera vir aqui numa reunião para poder buscar o reino de Deus. Não está aqui. Apesar de todo o amparo espiritual que a gente está tendo nesse momento, não está aqui. Está em nós. Dentro de cada um de nós. E quando a gente descobre que está em nós, fica mais fácil, porque eu não posso me separar de mim. Eu me levo para todos os lugares, já reparou? Gostando ou não, tenho que me levar. Olhei para o espelho, não está bom, vou ter que levar assim mesmo. Compramos, é nosso. Né? Papai do céu nos concedeu. Então a vida é construída, segundo uma pensadora, Charlotte Brontë, de tal forma que os acontecimentos não correspondem, não conseguem corresponder e não corresponderão às nossas expectativas. Sinto muito, mas eu tenho que dizer isso para vocês. A vida não vai fazer o que você quer. Ela vai te desafiar. E é por isso que a gente tem várias existências. Para que essa vida, porque as existências elas são solidárias. Então eu fiz uma parte ali no passado, agora eu estou fazendo aqui, daqui a pouco vou para outra, vou fazer outra. Como diz Haroldo Dutra Dias, ela forma um colar de pérolas. Essa é a vida. E cada pérola, uma existência. Então pensa bem se você está colocando uma pérola nesse colar. Ou se você está enterrando os seus talentos. Porque às vezes a gente fica esperando que o outro faça aquilo que só a gente pode fazer. E para esse caso eu sempre gosto do exemplo de Lázaro. Jesus chega para tirar Lázaro daquela situação. Todo mundo queria que Jesus chegasse, ele chegou. Senhor, precisamos que veja Lázaro. Lázaro está morto. Ele chega e a primeira coisa que ele fala: removam a pedra. Por que ele não removeu? Ele podia. Mas aquilo era algo que nós poderíamos fazer. Ressuscitar Lázaro, só ele. Entendem? Então, não deixa para o outro fazer algo que é você que precisa fazer. Quando a gente busca esse reino, não é para entregar para a divindade. É uma busca ativa. Não é uma busca que eu fique aqui, sentada. Ah, estou buscando. Aí estou orando, estou meditando, estou lendo, mas cadê a ação? Cadê o sentimento vibrando para que o resultado me chegue? Então, Jesus não vai fazer a nossa parte. Essa é a outra notícia da noite. Ele não vai fazer. Ele vai fazer o que cada um de nós não consegue ainda fazer. Aí sim, é a parte dele. Mas aquilo que é a minha parte, eu preciso pegar para fazer.
Senão não vai ter o resultado. Só que a gente espera do governo, do presidente, do prefeito, do cara da Conlurb, do não sei quem, do fulano, do Beltrano, da tia, da avó, do pai, da mãe. Aí fica difícil. Tem uma frase da Joana que ela diz assim: cada um é médico de si mesmo. Significa que a cura está nas nossas mãos. Eu sei que às vezes é difícil achar dentro de nós. E é por isso que às vezes a gente precisa usar psicólogos, terapeutas, psicanalistas e até psiquiatras, dependendo do caso, para nos auxiliar. Mas se nem isso eu estou conseguindo enxergar, que eu preciso de ajuda, porque não está dando para eu ir sozinha, é sinal que eu não estou buscando o suficiente. Porque o autoconhecimento vai me mostrar de forma muito clara que não dá para ir só. Eu vou precisar de uma ajuda terapêutica. Eu vou precisar de Jesus e eu vou precisar de mim. Quando a pessoa chega no atendimento fraterno e me fala que está com algum problema, e se for físico, eu digo a ela: olha, você precisa de 3 coisas. Cuidar do corpo, cuidar da mente e manter o seu reino interno ativo. Senão vai ficar difícil. E a gente precisa usar esses recursos, porque eles estão todos aqui, a nosso favor. Deus não vai nos mandar nada que nós não damos conta. Para com essa frase. Ah, já não aguento mais. Cada hora que eu abro o olho, surge uma coisa nova. É porque tem fases que está em pico. Tem outras que já começam a normalizar e aquilo anda num outro ritmo. É o aprendizado do momento. Mas não te faltou recursos. Ele não te negou recursos. Agora, os teus recursos internos podem estar mal cuidados, porque você não estava buscando, você só estava tentando. Você estava tentando e só olhando para o lado. E não estava olhando para você. Então, meus amigos, Jesus vai sempre nos chamar à ação. Ele não vai nos colocar panos quentes e dizer que está tudo bem. Fica aí quietinho que eu cuido de tudo. Não. Ele vai dizer: conte comigo. Estarei sempre com você. Significa que você vai pegar na enxada, mas ele vai te ajudar a ter força para capinar. Mas a mão na enxada é sua. Não espere que ele faça o que só você pode fazer. Então começa a se observar. Começa a ver seus pensamentos, sua forma de agir. O jeito que você age na sua vida, tenho certeza, você vai encontrar um norte. Já vai conseguir clarear alguma coisa. E se está muito difícil, não tenha vergonha de pedir ajuda. A ciência está na Terra para nos servir. E nada como uma pandemia para a gente entender isso. Então, quando a gente utiliza da ciência, sabendo que Jesus nunca nos abandona, a gente sempre vai conseguir algo melhor. Agora, quando a gente esquece tudo isso e resolve se colocar na posição de incapaz e de vítima e não de ação, aí a gente sofre as consequências. Era o que eu tinha para trazer essa noite. Eu sei que as palavras são, às vezes, duras da gente escutar,
Mas se a gente não tiver a vontade, a coragem de olhar o quão frágil a gente fica, a gente nunca vai descobrir que a gente é capaz. Porque todos nós somos. E essa força que habita em mim também habita em vocês. Não há diferença. Então a gente precisa usar essa força a nosso favor, não contra o outro. A favor do meu progresso, como vocês falaram, da nossa evolução. É tomar as rédeas na minha mão e dizer: eu sou responsável pela minha vida e eu vou fazer dessa experiência a melhor que eu puder. Quando a gente coloca esse propósito, a ajuda chega. É uma página, é um amigo, é uma palestra. Podem reparar. Chega, porque não falta. Mas a gente precisa buscar. Fiquem em paz. Que Jesus os abençoe e que vocês continuem buscando. Obrigado, meu irmão. Vamos passar agora a segunda parte do nosso trabalho, que são os passes, e a gente continua com o passe coletivo. Nós estamos muito próximo ainda do que foi esse momento tão difícil da pandemia. Então, a gente vai continuar, mas com a certeza de que a espiritualidade está cuidando de nós muito antes de nós entrarmos aqui, e quando entramos aqui, mais ainda. Então, o passe coletivo ele vai funcionar porque a espiritualidade sabe do que cada um de nós precisa. E eles vão agir em cada um de nós como se fosse individualmente na sala de passe. Então, vamos manter a nossa fé, vamos manter nosso pensamento ligado a Deus, nosso Pai, e vamos então passar para a segunda parte do nosso trabalho. Deixa eu ver,